Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E você já ouviu falar das ações de uma empresa que se chama Klabin lá na Bolsa de Valores? É uma empresa basicamente de produção de celulose, né? Então a gente está falando de papel, embalagem, mas alguns fatos muito importantes, né? Ela é uma das maiores do mundo, tá, nesse setor. E além disso, é uma empresa, pessoal, que já tem 123 anos de idade. É muito raro a gente encontrar empresas na Bolsa de Valores do Brasil aí que sejam tão históricas assim. E nas últimas semanas ela ficou muito famosa na internet porque o Luiz Barsi Filho, né, um dos maiores, o maior investidor, pessoa física do Brasil em volume de dinheiro investido, falou que ela está muito barata. E quando alguém tão conhecido assim fala algo especificamente da Bolsa de Valores, a gente fica interessado, a gente quer saber mais. Eu particularmente investiguei muita coisa sobre essa empresa, vou passar aqui para vocês nesse vídeo hoje, mas eu já quero colocar aqui antes esse pequeno trecho aí dessa entrevista que o Luiz Barsi colocou para a gente ver se as ações da Klabin estão baratas. E a Klabin é um negócio que ela tá de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4 a ação preferencial. Tá dado, na minha opinião. Então você viu aí, o Barsi foi muito contundente falando que as ações estão de graça lá na Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada então, como eu disse, pesquisei bastante sobre o tema, vou trazer aqui as minhas opiniões, a gente vai chegar a conclusões juntos aqui. E é importante a gente dizer, porque nessa pesquisa que eu fui fazer, muita coisa se fala, muito se tem estudado sobre a comparação entre as ações da Klabin e as ações da Suzano, tá? Que são duas empresas praticamente aí do mesmo setor. E estamos falando de celulose, de papel. Embora, né, essas duas empresas elas sejam bem diferentes até na sua produção, no seu modelo de negócios. Vamos falar sobre isso hoje, mas basicamente a Klabin ela tem um foco mais na produção diversificada ali, muito mais com foco em embalagens, né, em papel ondulado, né, papelão. Enquanto a Suzano é mais papel mesmo. A gente está falando de papel cartão, papéis revestidos, então papel mesmo, né? A celulose para transformar em papel, e tem essa característica aí bem diferente, que uma ação não exclui a outra, mas vamos falar sobre isso. Inclusive, eu vou usar como guia para esse vídeo aqui de hoje, eu consegui um relatório lá da Levante que é justamente falando sobre essas duas empresas. Então tá bem interessante, vou colocar aí na tela. As gigantes do setor de papel e celulose são gigantes mesmo, históricas, então eu tenho um pouco dos detalhes sobre todas elas aqui e eu faço convite, vou deixar o link aqui na descrição, porque aí você vê toda essa conclusão completa que os analistas da Levante colocaram. Inclusive, já dando um spoiler aqui, a conclusão que eles colocaram é que nesse momento as ações da Suzano estão até mais interessantes que as ações da Klabin. Então faça o download para você ver toda essa lógica por trás dessa conclusão deles, embora a gente ainda vai conversar muito sobre isso aqui, essa visão dessas duas empresas. E galera, eu já vou logo falando aqui os 4 principais pontos que eu gostei, tá, desse setor de investimentos lá na Bolsa de Valores. Acho que vale a pena a gente ficar de olho sim nesse setor de celulose, que é uma commodity, né? Um dos principais mercados no Brasil, né? Somos muito exportadores de commodities, então são duas empresas, duas gigantes, né? Como a gente já colocou aqui na tela agora há pouco, que vale a pena a gente ficar de olho sim. Mas quais são esses 4 pontos principais, essas vantagens desse setor na Bolsa de Valores? Na minha opinião, o primeiro deles é esse histórico, né? Então, como a gente já falou lá no comecinho, são empresas centenárias. A Suzano já foi criada ali, tem praticamente 100 anos, né? E a Klabin um pouquinho mais antiga, 123 anos. Então são empresas maduras, né? Que elas se provaram no tempo e por isso são tão gigantes assim, e nós podemos ser sócios lá na Bolsa de Valores. E o segundo ponto é a perenidade desses negócios, né? O que a gente quer dizer com isso? É um artigo muito necessário, tá bom? Quando a gente fala de embalagens, o próprio papel, a sociedade precisa disso. Então, são empresas que atendem uma necessidade da sociedade em si, então são muito necessárias. A terceira vantagem desse setor que é o crescimento dele independente da variação do PIB. O que a gente quer dizer com isso? Que independente se a economia brasileira como um todo está indo bem ou mal,
esse setor, principalmente de embalagens, nesse ponto específico, ele continua crescendo. Olha que interessante, né? Eu vou compartilhar aí na tela uma apresentação que eu peguei lá no site de RI da própria empresa da Klabin e está falando isso, ó, sobre a expedição do papel ondulado e o crescimento. Essa linha laranja é o crescimento dessa produção, dessa comercialização do papel ondulado, né? Desse papelão. Enquanto essa linha cinza aqui é o crescimento ou não, a variação do PIB. Então você vê que mesmo em momentos de queda da economia brasileira, a necessidade desse papelão ondulado aí continuou alta, continuou crescendo, né? Alguns anos andou em linha, alguns anos foram muito melhores. Então, independe um pouco do cenário da economia, né? Então, se a gente está preocupado com a economia do Brasil, muitos desafios, né? Principalmente aqueles setores de varejo, né? Que a gente viu sofrer muito na Bolsa de Valores, esse setor aqui de commodities não tem esse problema, essa relação com o crescimento do país. Até porque a grande maioria, né, da produção dessas empresas aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, é para exportação, o que pode ser positivo ou negativo, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas o quarto ponto importante aqui, a quarta vantagem desse setor, é uma questão mais estrutural mesmo, né? Que é aquela ideia do ESG, ou seja, essa ideia do papel, das embalagens, né? Sacos de transporte em papel, eles têm ganhado muito espaço contra aqueles itens de plástico, né? Então, embalagens de plástico, né? Sacolas de plástico, têm perdido o interesse, né, a sociedade em si não tem gostado tanto por causa da preservação do meio ambiente. Então, o papel, ele é mais biodegradável, digamos assim, ele tem essa vantagem. Então, essas empresas aqui podem surfar essa mudança estrutural de consumo como um todo de todos os países, né, globalizado. Muito bem, mas agora, será que está de graça mesmo? Né? A gente precisa falar um pouco sobre o preço, né? As cotações dessas ações aqui e depois a gente vai falar sobre os dividendos também, né? Que são empresas que pagam dividendos e isso é bom para o nosso bolso. E aí, olhando a cotação dessas ações, já vou colocar aí na tela, ó, de um ano para cá, uma queda de 20% nas ações da Klabin, ou seja, caiu bastante, enquanto as ações da Suzano também caíram, né? Então você vê que é algo cíclico mesmo de mercado, as duas empresas caíram muito, a Suzano acumula uma queda aí de um ano para cá de 24,33%. E esse é um dos motivos de ter essa especulação, será que os preços estão baixos, né? E por que caiu tanto? É isso que a gente precisa entender um pouco. Qual que é a maior crítica dentro desse setor e dessas empresas aqui, especificamente? É a questão do endividamento que elas têm, tá? Ambas têm um endividamento alto, ou seja, até porque essa dívida é em dólar. E a variação do câmbio, às vezes, pode atrapalhar. Então, se o dólar valoriza muito, essa dívida também aumenta. Embora, por outro lado, como eles comercializam muito para fora, pode ser positivo também. É até por isso que algumas pessoas consideram que essa dívida está saudável, mas a gente não pode fechar os olhos e esse endividamento pode ser um problema futuro se algo não der certo para essas empresas, né? Inclusive, um dos motivos desse grande endividamento da Klabin é a construção de novas fábricas, né? Para aumentar a sua produção, porque a gente sabe que existe demanda global, mundial, né? Não só dentro do Brasil, para esse tipo de material, embalagens, papel, etc. Então a Klabin está querendo aumentar muito, né, o seu parque de produção mesmo. E esse é um dos pontos que o Luiz Barsi ele defende que as ações estão baratas porque ele já vê esse aumento de produção no futuro. Eu gosto de compartilhar imagens, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse projeto Puma 2, que também está no site de relação com investidores da Klabin. Eu gosto de ver essas fotos. Então, a gente vê que é uma empresa que está aumentando muito a sua produção, e aí a gente está falando de uma parte física mesmo, aumentando a fábrica, mas é óbvio que isso gera uma incerteza, né? Porque as empresas estão investindo aí, a Klabin está investindo num parque maior, quer produzir mais para vender mais, só que não é uma certeza absoluta, né? Então o Luiz Barsi está confiante que esse modo de trabalho, né? Esse modelo de negócios será eficiente. Por isso que ele acha que está barato, porque depois que tudo tiver feito, vai conseguir vender muito mais. Por outro lado, existem alguns analistas mais críticos que ficam preocupados com esse nível de endividamento, né? Inclusive, a Suzano, ela tem um endividamento ali um pouco menor do que a Klabin.
Só que o ponto aqui importante, como eu falei, o dólar ele é decisivo para essas duas empresas, tá? Inclusive, a Suzano ela tem essa ligação com o dólar muito maior. Assim, mais que 90% das vendas da Suzano são para fora do país, para fora do Brasil. Então depende 100% de crescimento mundial. Se o dólar aumentar, a Suzano vai sair melhor, né? Enquanto que na Klabin, meio que 50%, sabe? Meio que metade e metade. Metade vende dentro do Brasil e metade fora. E um outro ponto muito importante na sua decisão de investimentos é a ideia dos dividendos, né? Se você é uma pessoa que pensa mais em dividendos ou em proteção contra o dólar ou crescimento, isso daqui vai impactar olhando essas duas empresas. E uma curiosidade antes da gente colocar os dividendos aqui na tela é sobre a Klabin 4 e a Klabin 11, né? Que são dois códigos diferentes na bolsa que eu pesquisei também e muita gente tem essa dúvida. E eu vou colocar aqui na tela para esclarecer esse ponto aqui. O que é isso, né? A Klabin 4, que inclusive foi a que o Barsi falou que está muito barato, é aquela ação preferencial, né? Preferencial na hora de receber os dividendos, mas o mercado financeiro como um todo não prefere essa. Por quê? Simplesmente pelo fato que ela tem menos liquidez diária. Tá aqui, ó. Ela opera aí por dia, é negociado aproximadamente aí 5 milhões de reais. Enquanto a KLBN 11, né, que é uma outra ação, é a mesma empresa, tá bom, pessoal? É só a forma de negociação ali na bolsa que muda. Essa ação, então, essa Unity, né, que é composta por 4 ações PNs e uma ação ON, tem 126 milhões de negociação diária ali, tem uma grande participação no Ibovespa também nesse índice. Então, normalmente, as pessoas preferem as ações mais líquidas, né? Porque na hora que você for comprar e vender, é mais possível que esteja num preço justo de mercado ali, né? Não tenham grandes distorções. E aí, já falando dos dividendos agora, as ações da Klabin são melhores pagadoras de dividendos que a Suzano, ok? Já vou colocar essa comparação aí na tela, sendo que o dividend yield da Klabin hoje está em 6,9 e da Suzano está apenas 2,8. E fazendo um histórico aqui, né? Eu gosto de fazer essas simulações. Então, pensando uma pessoa que investiu R$1.000 durante 10 anos nas ações da Klabin, o que aconteceu com essa pessoa, né? Com o patrimônio dela? Então, ela ganhou R$ 23.794 em dividendos durante esse período, desembolsou 109 mil e está com um patrimônio de 155.314, que seria essa linha verde aí, ou seja, foi um investimento aí vencedor ao longo de 10 anos, então a gente pode ver também nesse gráfico o histórico de pagamento de proventos aí em 2022 pagou um provento até mais alto do que nos anos anteriores. Então, resumindo aqui, pessoal, a gente tem por um lado a Klabin, que tem esse histórico de pagamento de dividendos, que tem esse potencial de crescimento que ele está expandindo com as novas fábricas, né? Que o Luiz Barsi está muito otimista. Por outro lado, igual o relatório que está aqui embaixo da Levante, que você pode fazer o download gratuito, está mostrando que a Suzano é uma empresa um pouco menos endividada, também num setor muito bom para a economia. Então, você pode tomar a sua decisão de investimentos agora e me diz qual que você prefere. Deixa aqui nos comentários, Suzano ou Klabin, qual é a sua ideia de investimentos, ok? Enquanto isso, você pode assistir também esses outros vídeos que a gente preparou para vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.